Tudo bem, pessoal? Vou iniciar aqui nosso curso de informática, visando, né, as provas aí do Instituto AOCP. Esse curso vai funcionar da seguinte forma: a gente vai passar por todos os conteúdos aqui do nosso edital, né, com base no nosso material didático, a nossa apostila gabaritando informática de concurso. Então, a ideia desse curso é sintetizar e direcionar vocês para aquilo que é mais importante nessa reta final. Vão ser aulas aí de mais ou menos 30 minutos cada, né, seguindo os tópicos do edital: manipulação de dados, extensões, navegadores, entre outros. Beleza? Inicialmente, eu queria trazer para vocês aqui um conceito básico de organização de estudos, que é o quê? Esse método que eu usei e que me fez ser aprovado não somente em uma prova, mas um quarto em apenas um ano. O intuito dessas aulas um pouco menores, por cerca de 25 a 30 minutos, é exatamente para que você possa descansar, absorver o máximo daquele conteúdo, descansar e em seguida voltar para mais uma aula, né, com a cabeça ali tranquila e conseguindo assimilar bem as coisas. Então, uma dica para vocês, eu deixei aqui no material, né, de como organizar o estudo dessa forma. O tópico inicial aqui, que vai estar disponível para vocês hoje, é o que? A identificação e manipulação dos arquivos. Tema muito importante, pessoal, e que o Instituto AOCP gosta de cobrar dos candidatos. Isso tem muito a ver com a hierarquia dos arquivos e extensões dos arquivos, né? Que a gente vai ver a partir de agora, né? Então eu trouxe aqui para vocês basicamente o que é uma extensão de um arquivo. Normalmente a gente acha isso ali, né? Quando a gente clica sobre o arquivo, vê o nome dele, ponto alguma coisa. Esse ponto alguma coisa, por exemplo, docx, é um documento de texto, tá ok? Né? Que é executado ali por meio do Word. Beleza, pessoal? Então ele indica o tipo de conteúdo do arquivo e qual programa é o mais adequado para abri-lo. Beleza? Em seguida, eu coloquei aqui algumas observações, né, que estão sendo cobradas aí com frequência pelo Instituto AOCP, que é o que? A parte aí de compactação de arquivos. Ela vem cobrando qual é a extensão desse documento quando eu estou me referindo aí à compactação. A gente vai ver isso, deixei apenas uma observação aqui para vocês. Vamos começar por meio de uma questão, gente? Uma questão simples, mas que já faz a gente rever muitos conteúdos. A banca colocou assim, ó: assinale a alternativa que apresenta extensões de arquivos de áudio. Logo, né, a gente tem aqui MP3 e DOC, MP4, XLS, AVI, JPEG, né, AD ou AE. Pessoal, o gabarito dessa questão seria E. Arquivos de áudio, as principais extensões nesse tópico de identificação de manipulação de arquivos, quando eu estou me referindo a arquivos de áudio, são o que? MP3, RAV, WMA, AAC, AIF, FAC e OGG. Beleza? Então, o nosso gabarito, nesse caso, seria a alternativa E. Beleza? Aqui embaixo, eu deixei um resumo com, né, a diferenciação de cada uma delas, para facilitar para vocês aí também. Beleza? Sendo MP3 áudio, DOC texto, MP4 vídeo, XLS planilha e aí por diante. Beleza? Seguindo aqui, gente,
eu deixei um tópico muito fundamental, que é o quê? As principais extensões, né, utilizadas. Eu tenho aqui que o texto do documento, né, o Microsoft Word e o Writer, seria o quê? DocX e Doc, que é a versão mais antiga. Lembrando que esse DocX é a partir de quando, pessoal? De 2009. Beleza? Muito cuidado com isso. Deixei aqui para vocês os mais utilizados no LibreOffice, que seria, né, pessoal, ou o bloco de notas também, que seriam aí os principais arquivos apontados para esse tipo de coisa. ODT, TXT, né, e aí por diante. Eu tenho também, pessoal, os mais usados nas planilhas, o famoso Excel, né, no pacote Office, que seria o XLSX para as versões mais novas e XLS para as versões mais antigas. Lembrando que dentro do LibreOffice, que é o do Linux, eu uso o ODS, beleza? Em seguida eu trouxe a apresentação, né, que é o famoso PowerPoint do pacote Office, e o Impress no LibreOffice. O PPTX, PPT na versão mais antiga e ODT na versão do LibreOffice. Beleza? Depois eu trouxe aqui, né, as extensões mais usadas por imagens, né, que seria JPEG, JPNG, GIF e BMP. O famoso GIF, né, aquela imagem com animação, uma imagem curta, né, de baixo, né, de tamanho diminuído. Algumas extensões de áudio, né, que seria MP3, AV, WMA. E de vídeo, né, o famoso MP4, AVI, WMV e aí por diante. Essa parte aqui, pessoal, é muito importante, ó, que é o que? São os compactadores em RAR e SETZIP. A banca gosta de cobrar o que seriam esses arquivos em zip e RAR. E aí vocês vão lembrar que são arquivos, né, com tamanho diminuído de forma compactada, né, por meio de alguns softwares responsáveis por isso. E quando esse arquivo está compactado, ou seja, ele foi diminuído, o tamanho dele, ele fica nessa extensão .zip, .rar e .setz. Beleza, pessoal? Por último, trouxe para vocês aqui os executáveis, que são aqueles softwares que por meio de clique eu abro eles e faço muitas das vezes uma instalação. No mundo mobile, a gente fala muito dos aplicativos, né? Por instalação, os apps. Aqui eles são os executáveis, onde eu clico, faço a instalação daquele executável no meu computador. E no âmbito do sistema operacional, nós temos as famosas DLLs e SYS, que são arquivos que me possibilitam fazer algumas implementações no meu sistema. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, eu vou iniciar com vocês a parte de hierarquia dos arquivos, que acaba entrando aqui também na identificação e manipulação dos arquivos. Uma vez que no meu sistema operacional, né, que é ali o ambiente onde eu vou ter o agrupamento dessas informações, o mais famoso, né, e mais usual por nós seria o Windows, nosso SO, Sistema Operacional. Dentro desse sistema operacional, que é esse ambiente onde coordena tudo, todos os meus aplicativos, todos os meus arquivos, eu tenho basicamente alguns containers. Nós vamos lembrar realmente de um container. Esse container fica responsável de agrupar essas informações de forma visual, de forma facilitada, permitindo então que eu consiga gerenciar aqueles meus arquivos. Perfeito?
Então, basicamente, nós vamos ter pastas, que é mais comumente usado aí no Windows, é um recipiente para armazenar arquivos, né? E outras pastas. Se eu tenho uma pasta, eu posso ter um arquivo dentro dessa pasta, ou eu posso ter outra pasta, que nós chamamos de subpastas. E dentro dessas subpastas, mais arquivos ou outra subpasta. Por isso, essa hierarquia dos documentos. Tá ok? O diretório, gente, seria basicamente essa pasta maior, esse agrupamento, esse container com essas informações. E esse termo é amplamente usado em que? Sistemas Linux. E acabam sendo mais usuais aí na hora de montar a questão. Então, muito cuidado com isso daí. Diretório eu também posso entender como esse caminho, esse mapa até que eu chegue naquilo que eu estou procurando. E essa subpasta, no entanto, né, ela é contida dentro desse mapa. É aquele xizinho no mapa onde eu vou falar, opa, o meu arquivo, o meu documento, a minha imagem, ela está ali. Portanto, eu posso entender que o diretório, o pai e a pasta, relatórios, por exemplo, relatório 2024, meu documento que está ali dentro, os meus projetos, como filhos. Então, o pai, algo maior, grandioso, dentro dela eu vou ter as minhas pastas. Beleza? Trouxe para vocês aqui, gente, uma analogia simples sobre o que é o diretório, sendo um mapa, né? Por qual motivo? O objetivo dos diretórios é fornecer um sistema lógico de endereçamento para que o sistema operacional e o usuário possam localizar e acessar qualquer dado de forma organizada. Perfeito? Seguindo aqui, então, nós temos outra analogia, pessoal. Eu posso entender aí essa estrutura de hierarquia de arquivos como uma simples árvore. Por que isso? Tudo começa com a raiz, o sistema operacional. Então, quando eu tenho o meu diretório, na parte inicial dele, eu tenho aqui, por exemplo, o disco C, que dentro desse disco C eu tenho o meu sistema operacional Windows, que é quem vai coordenar isso tudo. Em seguida, eu tenho que as pastas, né, que seria aí esse diretório pai. E dentro dessas pastas, eu tenho subpastas ou aplicativos, fotos, imagens, que seriam os filhos. Então, eu trouxe essa imagem para vocês para poder esquematizar. Eu tenho o meu sistema operacional na base, o meu diretório. Eu tenho os meus caminhos como as pastas. E dentro dessas subpastas, eu vou ter aqui os meus relatórios, eu vou ter os meus arquivos, entre minha pasta downloads, subpastas de arquivos menores e aí por diante. Beleza? Mas lembrando que tudo vai começar aqui no meu sistema operacional. Beleza? Então, galera, em seguida eu vou trazer para vocês aqui a parte de manipulação de dados. Para que eu possa manipular esses arquivos que a gente viu aqui, pastas, subpastas, atalhos, eu preciso de alguns componentes, eu preciso de alguns atalhos. Onde esses arquivos vão ficar no nosso computador? Eles estão contidos, pessoal, aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, meus caminhos, eu tenho que a parte dos meus diretórios, meu sistema operacional está aqui dentro do disco C. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho várias pastas dentro dele, várias pastas. Dentro dessas pastas, eu posso ter outra pasta. E dentro dessa outra pasta, eu posso ter outra pasta. E aí por diante até eu chegar nos meus arquivos. Então nós vamos lembrar daquela hierarquia que eu apresentei para vocês.
beleza? Agora, esse ambiente que eu estou aqui manipulando e abrindo as minhas pastas é o meu explorador de arquivos. Ele me possibilita exatamente essa pesquisa daquilo que eu estou buscando, daquele meu arquivo, beleza? Então, o explorador de arquivos, ele está contido aonde, gente? Para gerenciar as minhas pastas dentro do Windows, tá ok? Do meu sistema operacional. E eu tenho alguns atalhos principais, por exemplo, Ctrl Shift N inicia uma nova pasta no local atual. Vamos ver isso daqui, gente, se realmente funciona? Por exemplo, eu vou vir aqui na minha pasta, eu vou aqui criar uma nova pasta, tá ok? Para a gente fazer um teste. Quando eu dou Ctrl Shift N, opa, eu acabei de criar uma pasta. E aí eu posso renomeá-la da forma que eu quiser. Tá vendo aqui? Então aqui foi o atalho Ctrl Shift N. Muito famoso aí. Eu também posso renomear meu arquivo, pessoal. Se eu vim aqui e der um F2, tecla F2, eu consigo renomear meu arquivo. Viram aí? Eu também posso copiar esse meu arquivo e colar. Por que criou uma cópia? Eu dei um Ctrl C e dei um Ctrl V. Caso eu queira mover esse arquivo, eu posso dar um Ctrl X e colar ele aonde eu quiser. Pode ver aqui que ele não está mais nessa pasta e eu colei ele dentro dessa subpasta. Beleza? Então, são vários atalhos que estarão disponíveis no material de vocês que é importante fazer esses testes, até para poder a gente começar a habituar mais. Beleza? Uma observação muito importante é na hora de eu excluir esses arquivos. Se eu, por exemplo, quiser excluir essa subpasta aqui, eu tenho duas opções. Se eu der somente o delete, isso daqui vai lá para a minha lixeira. Agora, se eu vier aqui e der um Shift Delete, ela não volta mais. Ela não volta mais, ela vai direto para o meu ambiente, né? Eu vou perder isso daqui do meu computador. E ele, inclusive, me dá uma opção aqui, ó. Tem certeza que deseja excluir essa pasta permanentemente? Por quê? Esse atalho que eu usei, o Shift Delete, meu arquivo, ele vai embora e não volta mais. Eu não consigo acessá-lo novamente. Beleza? Basicamente, a parte introdutória da aula de vocês de manipulação de arquivos, conforme a nossa apostila, é isso. Eu preciso que vocês revisem esse material por meio dessa apostila. Peguem o bizu aqui nessas extensões que vão estar disponíveis para você na apostila e façam as primeiras questões disponíveis lá na nossa plataforma. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.